Magic é um jogo complexo em diversos níveis. Uma das coisas mais interessantes dele e que torna tão complexo é a possibilidade de responder às jogadas do oponente. Não são todos os jogos de cartas que apresentam essa estrutura. No Pokémon e no Hearthstone, por exemplo, você joga, passa o turno e assiste seu oponente jogar até ser seu turno novamente. No Magic é impossível tirar os olhos da partida, já que existem magias instantâneas, habilidades ou cartas com flash. Um dos tipos mais únicos de efeito é o de anular. As magias instantâneas que possuem em seu texto "anule a magia alvo" são conhecidas como magias de anula ou counter spells, ou simplesmente counters, que é o nome que vou usar daqui em diante para não precisar toda vez falar um termo grande. Saber jogar com e contra counters não é algo óbvio para quem está começando no jogo. Então hoje eu quero oferecer um guia que possa ajudar tanto jogadores iniciantes quanto jogadores que já possuem alguma experiência, mas ainda podem aproveitar algum aprendizado. O artigo que me ajudou a formar a estrutura para este guia foi Playing with Counter Spells, do Paulo Vitor Damo da Rosa. Na descrição você pode acessar o artigo, que é gratuito para a leitura de todos. Vamos começar! Jogadores que estão começando e esbarraram nesse vídeo podem não entender exatamente como counters funcionam. Assim, há algumas coisas a serem destrinchadas na sintaxe dessas cartas. Anule a magia alvo significa não permitir resolver a magia que acabou de ser jogada da mão do oponente. Isso significa que quaisquer efeitos que seriam resolvidos conforme a carta fosse resolvida serão anulados. Uma criatura anulada não entra em jogo, assim como qualquer outra carta que se torna uma permanente após resolvida. Já feitiços e instantâneas têm seus efeitos anulados. Se você anula o Chemist's Insight do seu oponente, ele já gastou a mana, mas não vai poder comprar as duas cartas. Caso ele tenha usado o custo de Jumpstart para conjurar a carta exilada como custo também não vai voltar. Counters interagem apenas com magias que estão na pilha para serem resolvidas. Depois que um efeito foi resolvido ou uma permanente entrou em campo, counters não podem fazer nada. Você não pode usar um counter para destruir coisa alguma ou parar uma habilidade, a menos que seu counter seja de habilidades e não de magias. Considerando que counters podem ser usados apenas em situações bastante específicas e que decidir anular ou permitir a resolução de uma magia muda muita coisa no estado de jogo, logo se percebe que jogar com counters não é algo simples. Há muitas situações em que um jogador pode ficar indeciso quanto a se deve ou não anular o que quer que o oponente esteja jogando. Não existem regras gerais para quando e como se deve jogar counters, mas é possível imaginar cenários e pensar no que você precisa fazer para ganhar a partida. Por esse motivo eu pretendo prover um guia e não regras para o uso de counters, na esperança de que suas próximas partidas jogando de Control sejam mais proveitosas. A primeira coisa que eu gostaria de apontar sobre o uso de counters em Magic é que o bom proveito desse tipo de carta vem do conhecimento de que cartas existem no formato no qual você está jogando. Se você joga em um formato construído como Standard, Modern, Legacy, Pauper, Pioneer, você tem como saber quais são os decks mais populares e que cartas estão neles. É importante ter o conhecimento sobre quais são as cartas importantes de cada deck para saber anulá-las na hora correta. A cor azul em Magic é conhecida como a cor ligada ao intelecto e ao conhecimento. Então faça bom uso do seu intelecto e invista em conhecimento sobre o formato para fazer um bom uso de seus counters. Em seguida, é interessante notar que counters estão ligados à segurança de um jogador de Control dependendo do estado de jogo. Quando você possui um counter na sua mão que é capaz de lidar com qualquer ameaça que o oponente conjure, você se sente seguro. E às vezes você não precisará sequer conjurar seu counter, mas tê-lo na mão faz você saber que poderá impedir uma grande tragédia, e isso lhe permite jogar de maneiras que você não poderia jogar caso não tivesse nenhuma resposta desse tipo. Afinal, decks de controle são sobre administrar os recursos da mesa de maneira a parar o jogo do oponente e começar a desenvolver o próprio. Se você já começou a desenvolver o seu jogo colocando alguma boa criatura ou Planeswalker em jogo e ao mesmo tempo tem mana aberta e um counter na mão, você está protegido contra qualquer ameaça aos seus planos. Um erro, por exemplo, seria jogar Dreamtrawler no turno 6 sabendo que o deck do seu oponente possui Shattered Sky ou Kaya's Wrath. Você terá gasto um turno em vão colocando a criatura na mesa para ela não gerar valor nenhum para você. Será completamente uma carta por uma. E como Shattered Sky ou Kaya's Wrath custam menos, seu oponente ainda fica com mana disponível para jogar alguma outra coisa.
Teria sido melhor esperar o turno 8 para jogar Doom Trawler e assim deixar mana disponível para usar Dovin's Veto caso necessário. A conclusão que se tira daqui é que counters produzem valor mesmo enquanto não são jogados. Eles são o tipo de carta que pode impedir coisas de acontecerem, então você vai querer segurar um counter para anular a carta mais poderosa do seu oponente, assim como usar counters pontualmente para adiar os planos do oponente e avançar os seus. Embora segurar counters na mão adicione valor ao seu jogo e lhe dê segurança sobre as próximas jogadas, segurá-los demais acaba custando muito. Se a cada turno você deixar mana aberta para usar um counter, mas no turno do oponente não usar, na espera de algo realmente poderoso, você desperdiçou seu turno ao mesmo tempo em que deixou o jogo do oponente avançar. Então é como se seu counter na mão tivesse custado mana e tempo, mesmo que você não o tenha usado. Counters são cartas de precisão e precisam ser jogadas no momento correto, então tenha cuidado para não ser afoito anulando tudo que aparece, mas também não segure demais, senão logo seu oponente lhe passa e sua janela para causar algum impacto no jogo já se fechou. O tipo de deck que consegue lidar perfeitamente com esse equilíbrio é o deck de Flash. No Standard atual existem alguns decks de Flash, como o Dimir, Simic e Temur. O jogador de Flash sempre deixa mana disponível para conjurar suas magias no fim do turno do oponente. Caso ele precise anular alguma coisa, ele vai anular. Caso contrário, ele colocará uma criatura na mesa para causar pressão. De qualquer maneira, counters criam uma situação interessante de que eles são poderosos se estão na mão, mas ao mesmo tempo se tornam um fardo quanto mais eles ficam sem ser usados. Como já dito, não há regras fixas para o uso dessas cartas, mas investigar a fundo cada tipo de counter pode ajudar a fazer o melhor proveito delas. Segundo o PV, existem counters feitos para se jogar no início do jogo e counters para jogar quando o jogo já está avançado. A função de jogar counters no início do jogo é impedir o desenvolvimento do jogo do seu oponente, fazendo-o gastar um turno inteiro numa jogada sem sucesso algum. Enquanto isso, você guarda suas ameaças para mais tarde. Existem counters feitos especificamente para jogar no início do jogo por conta de suas limitações, enquanto há situações em que é ideal usar counters no início do jogo. Vamos focar primeiro nos counters que apresentam limitações. Uma carta como Mystical Dispute costuma ser um counter de início de jogo em certas matchups. Contra um Sultai Ramp, por exemplo, se você tiver Mystical Dispute na mão, você deve usá-la o quanto antes, senão ela logo se torna uma carta morta em sua mão. É claro que em outras situações, você pode usá-la para fazer seu oponente decidir entre gastar mana adicional ou perder a magia que ele conjurou. Mas se é de grande importância anular o que seu oponente joga, você precisará de counters mais poderosos no final do jogo, e usar Mystical Dispute logo no início é fazer um melhor uso de seus recursos. Daze, Mana Leak, Miscast, Mystical Dispute e quaisquer outros counters que digam anule a magia alvo a menos que o oponente pague tanto de mana, são counters para o início do jogo. São counters que servem para atrasar o tempo do oponente ou criar vantagem de tempo para você mesmo. São definitivamente úteis, mas você deve livrar-se deles o quanto antes caso eles estejam na sua mão inicial. Afinal, mais à frente no jogo você pode precisar usar sua mana para colocar alguma permanente importante na mesa, e você sequer vai ter mana para usar esses counters. Agora vamos ver as situações em que é útil anular magias no início do jogo, independente do que você vai usar para tal feito. Às vezes, você vai jogar qualquer tipo de counter logo no início do jogo, pois você precisa parar o que seu oponente está fazendo. Um deck de controle contra um deck agro muito rápido provavelmente vai querer anular qualquer coisa até poder usar um board wipe ou colocar alguma criatura grande na mesa para segurar o dano. Muitos decks agro apresentam ameaças muito parecidas, então não faz diferença quais criaturas você anula, o que importa é sobreviver. É claro que alguns decks agro também têm ameaças tardias para as quais você precisa guardar counters, como Torbran no Mono Red agro. Você não vai querer que seu oponente tenha sucesso em resolvê-lo. Em cenários em que você sabe que suas chances de vencer aumentam quanto mais o jogo se prolonga, não tenha medo de usar seus counters nas ameaças que seu oponente tenta colocar na mesa. Sua vitória depende disso, então vá com tudo. O mesmo se aplica na situação oposta. Se você está enfrentando um deck que apresenta ameaças mais poderosas no fim do jogo, você precisa ter uma maneira de impedir que as primeiras ameaças te afetem e deixem uma janela para que a maior ameaça do seu oponente faça você perder o jogo. O PV dá como exemplo Fireball. Segundo ele, se seu oponente tem como chave para a vitória Fireball,
Você deve usar seus counters para administrar o jogo de maneira que essa carta não faça você perder. Ele também fala sobre o Esper do tempo em que o artigo foi escrito, mas eu pensei em outro exemplo. No metagame do fim de M21, o deck dominante é o Sultai, seja em sua versão ramp ou controle. É bastante difícil jogar contra esse deck com um deck de Azorius Control, por exemplo. Nas vezes em que tive sucesso vencendo essa matchup, parte da razão da vitória foi conseguir anular as primeiras ameaças do oponente e desenvolver meu jogo com Dream Trawler, Narset e Grafdigger's Cage. Já no late game eu precisava tomar cuidado com algum Ugin. Se você tiver muitos counters no seu deck, você tem mais possibilidades, podendo usá-los em mais situações. Assim, você pode usá-los no início do jogo para impedir que seu oponente desenvolva o próprio jogo. Alguns decks começam a usar mais counters após o sideboard para poder ter maior liberdade no uso deles. Isso acontece quando o oponente tem um deck que apresenta muitas ameaças, e ficar escolhendo anular apenas algumas não é o suficiente. Mas tenha cuidado para não anular qualquer coisa. Escolha bem seus alvos, anule o que é relevante. Você pode usar counters no início do jogo se você não tem necessidade de desenvolver seu próprio jogo nesse momento. A maioria dos decks de controle não colocam muitas permanentes nos primeiros turnos do jogo. Com counters você precisa tomar a decisão de usar ou não um counter já no seu turno. Se na sua mão você tem uma carta importante para desenvolver seu jogo e também tem um counter, você precisa pensar qual jogada será a correta. Será que se você colocar uma permanente em jogo, logo em seguida seu oponente a removerá ou fará uma jogada que colocará seus planos em risco? Se você suspeita que isso pode acontecer, é melhor usar os primeiros turnos para jogar counters e desarmar seu oponente aos poucos. Os counters no late game possuem a função de parar qualquer ameaça muito poderosa que não pode ser impedida de qualquer outra maneira. O objetivo desses counters não é mais o de parar o desenvolvimento do jogo do oponente, mas de impedir efeitos poderosos. Counters para o late game são aqueles que não possuem condições para serem respondidos. Melhor ainda, aqueles que não podem ser respondidos, como Dovin's Veto. Existe menos a ser dito sobre counters de late game do que counters de early game. O ponto mais óbvio aqui é que se você sabe que seu oponente possui uma carta ou um conjunto de cartas capaz de mudar todo o estado do jogo, você vai querer segurar os counters para exatamente estas cartas. Como jogo Standard, eu só consigo pensar no Ugin. Ele não é usado em 100% dos decks Sultai, mas algumas vezes aparece e causa um estrago imenso. Ele é capaz de anular todo o seu esforço em desenvolver um estado de jogo, e para ele vale a pena guardar um Dovin's Veto. Caso você tenha poucos counters no seu deck, cada um deles importa muito mais e precisa ser usado com ainda mais precisão. Se o seu deck é um mid-range, por exemplo, você talvez tenha no máximo 5 counters, e cada um deles está ali para ser usado em momentos que nenhuma outra carta serviria. Guarde esses counters para os momentos corretos. Se o seu deck possui muitas ótimas remoções, e counter é apenas uma ferramenta a mais que você possui, guarde os counters apenas para quando for estritamente necessário. Há algum tempo atrás havia um deck Grixis no Standard, e ele usava muitas remoções pontuais e poucos counters. O sucesso dele se devia ao perfeito equilíbrio no uso desses dois tipos de ferramentas. O Sultai atual também faz isso, mas o sucesso dele se deve a outros fatores também. Este pequeno guia deve lhe servir para começar a pensar melhor nos momentos em que você estiver com counters na mão. Como já dito, não há regras bem definidas e às vezes você pode pensar numa nova maneira de enganar seu oponente com counters e blefs. Jogadores profissionais vivem surpreendendo com novos usos de ferramentas que todos já conhecem, então o importante é acumular conhecimento, mas não esquecer de pensar em cada situação com o devido cuidado. O artigo do PV que serviu de base para este vídeo inclui uma pequena seção sobre como jogar contra counters. Estou deixando de fora aqui porque quero fazer um vídeo bastante completo sobre isso, usando tanto dicas do PV quanto de outros jogadores e também alguns pensamentos meus, obviamente. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal. Depois me conte se você conseguiu jogar melhor com counters. Obrigado e até mais!